Pronto, é para essa bodega funcionar hoje. Riego. Vamos nós. Então, nós começamos fazendo a atividade das predas. Não, preda na lua, não foi? Preda na lua. CD temp ED. Maldito. Bora. Então, vamos lá. Nosso objetivo é treinar a linguagem através dessas atividades. Então, o das preda a gente fez ontem. Eu não sei se a gente chegou no final. Chegou não, né? Vamos finalizar aqui as pedras. Ah, ficou faltando eu mostrar o debug que eu disse que ia mostrar. Pronto. Se vocês quiserem configurar o debug de vocês direitinho, lá no site do próprio TKO, github.com/cenapk/TKO, o mesmo que vocês usaram para o guia lá de instalação, eu coloquei aqui linguagens, Java, C, C++, Python, blá blá blá. Aqui em linguagens tem uma parte só para o Go, que seria a instalação e o scriptzinho para configurar o debug. Como é que funciona o script de debug no VS Code? VS Code é orientado a pasta. Então, se ele, nessa pasta do projeto, deixa eu abrir aqui as pastas de projeto. Se nessa pasta de projeto ele achar um arquivo chamado .vs Code, não, eu acho que aqui eu não coloquei, é bom que eu coloque agora com vocês. O arquivo é o .vs Code /launch.json. Isso daqui é o arquivo de configuração de debug. Por que eu preciso de um arquivo de configuração de debug? Porque quando você vai debugar um código, você pode passar valores para ele. Você vai debugar o código separado, vai debugar um projeto inteiro. Esse código que vai ser debugado, ele vai receber parâmetros, vai ser argumentos. Você vai digitar as coisas pelo teclado. Então, já existe associado à linguagem uma série de valores pré-configurados desse launch.json. O padrão dele seria esse. Eu vou apagar o valor que está vindo no VS Code, tá? rm-rf.vs Code. Na hora que eu apagar e tentar debugar um código Go, cliquei aqui, cliquei no potozinho e vou mandar debugar. Ele vai dizer, será que ele vai criar? Ó, ele vai te sugerir aqui, ei, crie um arquivo launch.json. Aí você vai lá e pinga. Criou o arquivo. Qual é o arquivo que eu quero? Eu quero testar um arquivo, debugar ou testar um arquivo. Aí você clica aqui, ele vai te dar aqui umas opções. Tá aqui o teu debug, beleza? Tá aqui o teu debugzinho. Só que por padrão ele usa o console interno do VS Code. O padrão de debug do Go não é um debug interativo, onde você consegue digitar a entrada. Então, eu deixei aqui lá na descrição, eu posso até mandar logo esse link aqui para vocês, qual é o arquivo que vocês vão colocar nesse debug para vocês conseguirem interagir com o código. Deixa eu botar lá, abrir o Discord e mandar para lá. Eu odeio quando o Discord faz isso. Aí ele não deixa você abrir se não atualizar. Riego. Eu vou mandar mais para vocês. Beleza? Então, o resultado do debug é um debug normal, que nem o dos outros programas. Não sei se você já rodou um debug na vida. Ele funciona assim. Você define um ponto onde o teu debug começa. E essa definição ela é uma bolinha dessas de ponto de parada. Depois disso você liga o debug, clica lá no potozinho e clica em debugar. E aí ele vai
subir, rodar o código em modo de execução visual. Vocês já fizeram isso alguma vez ou não? Primeira vez? Então, vamos só entender aqui, tá? O que ele tem aqui do lado esquerdo? Parâmetros que você pode acompanhar durante a execução do código. Então, o teu código, atualmente, ele está aqui nessa linha, nessa marcaçãozinha na linha 21. E aí você tem opções de dar um passo, entrar na função, sair na função, reiniciar tudo, parar tudo ou ir até o próximo breakpoint. Eu vou dar um passo. Quando eu dei um passo, ele rodou essa linha, que era que criava a quantidade. Agora eu tenho uma variável quantidade, que é 0. Na hora que eu executar de novo, ele vai rodar o scan. Só que como o scan precisa de um valor, e eu não dei nenhum valor, ele vai ficar travado. Eu quero abrir aqui o terminal. Pronto. Aí eu venho aqui e digo que eu quero 3. Aí ele consumiu o meu 3 e continuou. O que é que ele vai fazer agora? Criar o vetor de jogadas. Vou para o próximo passo. Agora eu tenho um vetor de jogadas. O que dele não gera para estar atualizado? Não, porque quantidade ainda é. Então não funcionou. É porque eu acho que você botou o 3 depois que avançou a linha, né? Não, era para ele ter lido e ter jogado aqui. Deixa eu ver se eu fiz certo. Isso daqui é o meu debug, que é o que eu vou colocar lá no launch.json. Aí eu venho bem aqui, mando rodar. Eu não tinha matado ainda. Mando rodar o debug. Três. Agora foi. 3. Dei o valor 3. Aí eu poderia logo colar tudo que eu quero aqui. Por exemplo, o primeiro é 9 e 10, né? Assim. 11 e 15. 12 e 13. Esse aqui é o meu input. Aqui ele vai criar o vetor de jogadas. Não tem nada. E agora ele vai fazer para cada uma das posições do vetor de jogadas, que o meu vetor de jogadas atualmente tem tamanho 3, tá vendo? O tamanho dele é 3 e os valores que ele guarda são esses. Vai, baixa, fecha. Pronto. Primeiro a jogada 00, segundo 00, terceiro 00. E aí eu posso só ir incrementando aqui. Leu a primeira, guardou a referência para a primeira jogada, leu dentro das variáveis. Guardou a referência para a segunda jogada, colocou dentro das variáveis, guardou, colocou dentro das variáveis. Está aqui o código sendo executado. Próximo passo, imprime aí o vetor de jogadas. Aí agora ele vai para o loopzinho, criou o índice melhor, criou o valor do melhor, e aí ele vai aquela interação de calcular se for menor do que 0, calcular a pontuação, pegar o índice, atualizar o índice, até a gente chegar no final da execução e eu ter que o melhor foi o índice 2, que era o que a gente queria. Tá? Então, se você nunca rodou isso na vida, prazer, debug, certo? Então, lá no GitHub do TKO, sendo APK TKO, você vem aqui atrás daqui na parte de instalação, linguagens. E aí tem as configurações de linguagem. Certo? Vamos nós. Vamos terminar o nosso código para ele funcionar, para ele fazer o que ele devia fazer, né? Por último, ele quer que eu imprima o quê? O índice do melhor, e se não teve ninguém, ele quer que eu imprima que não teve ninguém. Então, basta tirar os prints que estavam aqui de debug. Pronto. E se é -1, então é sem ganhador. Se índice melhor for igual a -1, fmt.println, sem ganhador,
Se não, que foi? Não ia falar do quebra de linha, mas já tá no print ali. Já está no print alien. Ah, o Mickey aqui, ó. Se você pode sonhar, você pode fazer. Mas não esse figurinho não. Hã? Eu nunca tinha visto esse Também figurinho. não é Não, uma garrafa de vidro? sei lá, a garrafa de conhaque. Cajuína. O de vocês não aparece os bonequinhos, não? Essa não apareceu esse ainda. Ah, tá. Tudo bem. Eu gosto assim também. Sucesso, tirar os bonequinhos. Os bonequinhos são legais. Bora lá. Vou me autoavaliar, porque eu fiz sozinho e não usei IA. Tá vendo? Ganhei 100%. Casais é fácil? Casais é o quê? Que o macho é número positivo, a fêmea é número negativo. Ah, e você tem que casar positivos com negativos, né? Então você leu os valores e você vai casar positivos com negativos. Pronto, eu lembrei porque que a gente tem essa atividade aqui. Essa é uma atividade que provavelmente vocês fizeram laço sobre laço, sim ou não? Sim. Okay? Vocês fizeram um laço percorrendo ele e outro laço procurando os pares, não foi assim? Foi. Pronto. Então, o que acontece quando você faz isso? Laço do lado. E a gente vai ter uma aula melhor, num dia melhor, só para falar sobre complexidade. Mas o que você tem que imaginar é que quando a tua solução, pensando nos principais nomes de complexidade aqui, quando tua solução, a complexidade de tempo dela está associado ao tamanho do bloco de dados, a gente tem uma coisa que é linear. Se o bloco de dados dobra, o tempo dobra. Isso daqui a gente chama de linear. Se o teu bloco triplica, o tempo triplica. Então, se você faz um só laço, você tem algo linear. Você percorreu o teu bloco todo. Só que o que você está fazendo é um laço e dentro de um laço você está fazendo outro. E isso daqui a gente diz que é exponencial. Você tem n vezes n. Quadrática, né? Quadrática, exponencial quadrática. Uma forma melhor de fazer isso. Vamos pensar aqui numa solução mais inteligente. Shorman. E se... Aí agora a gente vai começar a brincar com conjuntos e mapas. E se toda vez que você lesse um número, um menos 1, toda vez que você lesse um número, você pudesse guardar esse número numa tabela, que a gente chama de mapa, contando quantos elementos solitários existem. Por exemplo, achei um boi. Aí eu pergunto, tem uma vaca aqui? Não tem vaca. Como eu estou analisando uma tabela, um mapa, que é uma tabela chave-valor, isso não é linear. Isso a gente vai precisar de um dia só para isso. A gente tem algo em tempo constante. Então, qual é o nosso macete para resolver isso daqui de forma eficiente? Ao invés de fazer laço sobre laço, a gente vai ler a informação e guardar numa estrutura de acesso rápido. Beleza? E essa vai ser a nossa técnica. Então, vamos imaginar o que a gente vai precisar para implementar este breguesso. Então, primeira coisa, a gente vai precisar de uma estrutura de acesso rápido. Essa estrutura se chama mapa. E eu vou chamar de mapa, animais, solteiros. Pronto. Solteiros são make, map, e o map, ele tem um valor que é a chave e um valor que é o armazenado. Como os meus animais são inteiros, eu vou colocar o valor como inteiro e aqui eu vou associar a quantidade de animais desse tipo. O que é que isso daqui está dizendo? Isso daqui seria assim: solteiro 5 recebe 3. O que é que eu estou dizendo aqui? Que eu tenho 3 animais do tipo 5. Entendeu? Eu tenho 3 animais do tipo 5. E o que seria solteiros menos 2 igual a 4? Eu tenho 4 animais do tipo menos 2. Tudo bem? Então qual vai ser o jogo? Toda vez que eu pegar um animal, eu verifico, eu tenho o par dele. Se eu tenho o par dele, eu tiro o par dele da minha tabela, diminuo o contador
e digo que eu fiz outro par. Se eu peguei um animal e eu não tenho o par dele, o que é que eu faço? Eu armazeno ele na tabela ou incremento o contador. Então eu vou ficar o tempo todo manipulando a minha tabela de contagem. Por quê? Porque um mapa é uma estrutura de busca eficiente. Então o nosso jogo vai ser, pega um animal, se ele não está no mapa, se o par dele não está no mapa, é porque ele vai ficar solteiro. Então eu armazeno ele no mapa. Se o par dele está no mapa, eu tiro o par dele do mapa. E aí a gente vai brincando assim. Como é que faria em C, já que não tem mapa? Faria um estranho? Não, no C existe mapa, ele só não é nativo da linguagem. Você vai ter que usar alguma biblioteca de terceiro para implementar um hashmap. Entendeu? Hashmap genérico. Então vamos lá, o que são os meus dados? Eu vou ler a quantidade de valores, né? Assim. QTD 0, fmt.scan de QTD. E agora eu vou fazer várias vezes. Tem que passar o endereço de QTD. Valeu, obrigado. Agora eu vou fazer várias vezes. Vou ler o animal. Animal. E aí eu vou ler o meu animal. fmt.animal. Perdão, fmt.scan de animal. Então a primeira coisa que eu fiz foi ler o pobre animal. Agora eu tenho que verificar se o par dele está na nossa tabela de solteiros. Beleza? Como é que isso daí funciona? A gente vai fazer uma busca. Solteiros. Ponto, eu não lembro, eu esqueci como é que faz. Como é que faz isso? Vamos pedir aqui como fazer consultas num mapa em Golang. Não vale não. Consulta para aprender conceitos não perde ponto. O que perderia ponto é se você pegasse o enunciado da questão e quisesse que ele respondesse a questão para você. O objetivo não é responder a questão, é aprender o conceito. E se ele debugar, perde ponto também? Se você não conseguir achar o erro e pedir para ele achar o erro, perde ponto. Bora lá, como é que você descobre se uma coisa existe? Para criar, você pode criar vazio ou criar preenchido. Tá aqui, ele está criando preenchido. Para fazer a atribuição, essa atribuição e acesso é que nem vetor, é só colocar as chavezinhos. Blá blá blá. Pronto, olha que legal. Fazer a leitura de dados já te dá duas coisas. Já te dá o valor e se o valor existe. Olha como é simples o acesso. Tentar ler o dado já te dá dois valores. O primeiro valor diz o valor do objeto e o segundo se o valor foi encontrado. Então vamos lá. Quem seria o par desse animal que eu acabei de ler? Menos animal. Fazer isso já vai me dar duas informações. Se ele existe, ou seja, a quantidade que está salva associado a isso, e se ele foi encontrado. Ou seja, ele é eficiente. Ele tanto busca quanto a busca para saber se algo existe ou não, já retorna o elemento se ele existir. Se não existir, retorna o valor default associado. Qual é o valor default associado ao inteiro? 0. Então, isso daqui já é a busca e a consulta. Como é que eu faria? Se eu achei, ou então se existe, se o par dele existe, o que é que eu tenho que fazer agora? Decrementar a contagem de pessoas que estão lá solteiros. Então, solteiros na posição menos animal vai receber quanto agora? Calma. Só que se existe e a quantidade for maior do que 0, que pode existir com o valor 0. Está cadastrado lá que tem 0 vacas. Está cadastrado que existe, mas está cadastrado que o valor é 0. Então, vacas foram cadastradas.
mas a quantidade é 0. Então, se as vacas foram cadastradas e a quantidade de vacas cadastradas é maior do que 0, então agora eu vou dizer que a quantidade de vacas cadastradas diminuiu em 1 e eu consegui formar mais um par. Se por acaso ou não existe, ou a quantidade de animais cadastrados é 0, o que é que eu vou fazer agora? Esse cara que eu acabei de ler tem que entrar para a lista de solteiros. Solteiros, animal vai receber 1. Beleza? Então, olha como é que é o nosso macete aqui. Ao invés de fazer busca sobre busca, eu estou trabalhando com a tabela de acesso rápido, onde leitura e escrita são feitas em tempo constante. E aí, ao invés de ser... Imagina que você tem uma tabela de tamanho 1000. Isso daqui vai fazer 1000 operações. O teu código antigo de 2 laços faria 1 milhão de operações. Porque ele faria 1000 vezes... 1000 vezes. Tudo bem? Professor, mas se já tem, por exemplo, 2 solteiros, essa operação aí está deixando só 1. Tem que só incrementar, não? No else. Ah, sim, é verdade. Se ele já existe, eu vou aumentar a quantidade de solteiros, tá certo? A quantidade, pronto. Então eu tenho que consultar. Quantos existem, né? Quantos... Consigo fazer já os dois ao mesmo tempo, consigo. Solteiros, animal, mais 1. Porque se isso daqui não existia, vai retornar 0. E se existia, vai retornar o valor que existia. Poderia deixar solteiros animal mais? Sim. Não, mais não, mas eu consigo fazer isso daqui. Mais 1. Por que mais não? Porque não existe mais em Go. Existe? Rapaz, Existe. Achei que não existisse não. E eu não sei se isso funciona não. Bora testar? Funciona, rapaz. Não, é porque ele está usando mapa. É porque eu estou usando mapas. Eu não sei se ele vai conseguir pegar o valor, retornar 0. Vamos descobrir aqui. Vamos começar com o mais seguro. Oi. Primeiro atribuir, por exemplo, solteiro do animal tem que existir primeiro para depois receber mais. Só que se ele não existir, vamos testar. Isso daqui eu sei que funciona, porque se esse cara não existir, ele vai retornar 0. Então já funciona. E se existir, retorna quantos bois tinha. Eu estou tentando achar uma vaca, não achei vaca, eu cadastro o boi aqui. Eu pego quantos bois tinha e aumento em 1. Então vamos testar aqui, fmt.println de pares. É só isso que ele quer? Darth Vader aqui, ó. Sua fé é perturbadora. Esse aqui foi de lapada, né? Então vamos testar agora com os nossos macetes. Será que o mais vai funcionar? Sei lá. Funciona, mas funciona. Legal. Bonitinho, né? Elegante, né? Elegante. Pronto, então assim, essas questões foram pensadas para a gente treinar essas ideias. Bora para a próxima. Ai não, peraí. Eu usei aqui para poder estudar os conceitos. Tudo bem. Ganhei 100% do mesmo jeito. Bora agora pro Baruel. Ruel. Essa questão eu criei em 2018, já faz uns 8 anos desse exercício. Todo ano a gente faz. Acho ela tão legal. Bora lá. Ruel tem muitas figurinhas repetidas no álbum de futebol. Mas agora a moda é Pokémon, né? Não, vem e vai, fica trocando. Acho que vai começar futebol de novo, aí vai começar a Copa do Mundo de novo. Mas, cara, tão caras demais esses negócios de figurinha. Eu vi uma galera no aniversário de criança que eu fui, o cara com álbum de Pokémon, um monte de figurinha colorida, prateada, dourada. Cara pra caramba. Eu disse, porra, teu pai estribado. Meu pai estribado. Aniversário de 10 anos que eu fui do pivete lá. Bora lá. Aí meus filhos perguntaram assim, papai, a gente pode ter um álbum de Pokémon? Eu digo, não.
Aí eu fui pra missa e achei uma figurinha dourada do Pikachu no chão. Aí eu levei pra eles, cara, tão feliz. Aí eles perguntaram, quando veio as outras? Eu disse, tá hard, as outras tão difíceis. Vamos lá. Álbum 1, um inteiro representando a quantidade de figurinhas do álbum. Um inteiro representando a quantidade de figurinhas de Baruel. Uma sequência de inteiros representando o número das figurinhas em ordem crescente. Putz, tem um monte de coisa legal que dá para fazer com isso daqui. O que é que ele quer? Os números das figurinhas repetidas e os números das figurinhas que estão faltando. Então, bora lá. Vamos lá, vamos ver como foi que vocês pensaram em fazer. Eu fiz um vetor e 2 extremos. Bora lá. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que ler é o que? A quantidade de figurinhas do álbum, né? Quantidade de álbum. Qual é a segunda coisa que a gente tem que ler? A quantidade de figurinhas. E a segunda são as figurinhas, né? O álbum. O álbum é um vetor de inteiros. Já vou inicializar com quantidade de figurinhas. É assim ou ao contrário? Não seria melhor ler primeiro para depois fazer isso? É verdade! fmt.scan, quantidade de figurinhas. Mas a primeira coisa que eu tenho que ler é a quantidade do álbum, né? Quantidade do álbum e a quantidade de figurinhas. E agora eu tenho que ler o álbum. Eu vou usar aquele macetezinho para já ler dentro do álbum, porque aqui eu já inicializei o álbum com aquele tamanho e aquele tamanho preenchido. For i em, não é Python. I em range de álbum. fmt.scan, vou ler para dentro de álbum na posição I. Só que não sei, aqui tem a lógica, não sei se seria com base na quantidade de figurinhas que ele tem. Mas o álbum já foi criado com esse tamanho. O meu álbum já tem tamanho 10, então eu sei que eu vou percorrer todos os valores do álbum. Aqui eu fiz ao contrário. É porque assim, como todos eles são iniciados em 0, né? Aí meio que eu atribuí, por exemplo, a figurinha 1 era atribuída à posição 0. E aí para se tivesse mais de 2 na posição 1, então tem 2 cartinhas repetidas de 2. Tá. Vamos lá. Sugestão. Vocês estão aprendendo a linguagem agora. Então, antes de fazer a lógica, sempre verifica se você leu as coisas corretamente e leu na ordem do que era para ler. Porque senão, a tua lógica pode estar certa. Tu vai passar tanto tempo procurando erro porque leu as coisas na ordem errada, ou porque por um motivo a informação não foi carregada no canto certo. Então, sempre verifica se as coisas estão lidas correto. Está certinho aqui? Até 5, 8 figurinhas e aqui os valores lidos, tá? Ok? Beleza. Então vamos lá. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que separar quais figurinhas são únicas de quais figurinhas são repetidas. Imagina que a quantidade de figurinhas aumenta muito, muito, muito. Você tem aí 1 milhão de figurinhas. Saber se eu já tenho ou não tenho essa figurinha exigiria procurar essa figurinha em algum lugar, confere? Se isso fosse um vetor, eu teria que percorrer esse vetor para saber se eu tenho ou não tenho essa figurinha. Isso é oneroso se você está trabalhando com a vetor. Só que a gente tem uma estrutura de acesso rápido. Qual é a nossa estrutura? O mapa. Então, guardar as figurinhas que ele tem, a gente vai jogar isso onde? Dentro de um mapa. Porque o mapa me dá acesso de leitura rápida e inserção rápida. Então, vamos lá. Na verdade, eu nem precisaria guardar aqui do álbum. Vamos lá. Eu preciso de uma únicos, que vai ser um mapa. Então, funciona assim, ó. Olha aqui como é o macete. O mapa, ele mapeia de algo para algo. O que é a sugestão que eu coloco para vocês? Como vocês não precisam guardar um valor com esse algo,
Você só quer saber se a figurinha lá, se eu tenho a figurinha 7 ou não tenho a figurinha 7. Isso é uma pergunta só. Conceitualmente, isso é um conjunto, não é um mapa. O conjunto é apenas a pergunta, eu tenho isso ou eu não tenho isso? Um mapa é o que a gente usou na atividade passada, que seria associado a esse valor, boi, eu tenho quantos elementos? Eu tenho uma chave, que é o boi, menos 3, 4, sei lá, e eu tenho um valor associado com essa chave. Isso é um mapa, uma chave vinculado com um valor. O conjunto é quando eu só tenho o valor. Eu só quero saber, tem boi, tem vaca, tem bezerro, tem carneiro. Internamente é a mesma implementação, a mesma estrutura de dados, é exatamente a mesma coisa. A diferença é que um tem um penduricalho, o mapa, e o outro não tem um penduricalho. Mas internamente é a mesma estrutura, o mesmo mecanismo de busca, o mesmo mecanismo de inserção, é tudo igual. Então como é que o Go faz? Ele pensa, paz, se é tudo igual, cria só mapa e pronto. Então o macete faz um booleano aqui para ser o valor associado, tudo bem? Então, o fato dele existir vai ser true e acabou-se, só para simplificar, tá certo? O jeito canônico de fazer em Go seria assim: como eu não quero o valor, eu crio um bloco de dados vazio. Então, ele não vai associar nada a esse valor. Eu estou dizendo, eu não quero guardar um valor. Só que eu acho feio, não é um pouco feio, não? Então, assim, vocês podem começar pensando em verdadeiro ou falso, só para dizer que essa criatura existe. Vocês vão entender quando a gente for fazendo aqui a conta. Bora. Para cada... Aí não precisa dizer o tamanho dele não, né? Não, precisa não. Para cada figurinha no álbum. Vou fazer em 2 loops, tá? Para cada figurinha no álbum. Qual é a minha pergunta que eu vou fazer? Essa figurinha está nas minhas figurinhas únicas? Se ela não estiver, o que é que eu faço? Eu adiciono. E se ela tiver, para onde vai essa figurinha? E ela vai para os repetidos. Eu vou jogar, ou eu jogo nos únicos, ou eu jogo nos repetidos. Se eu não tenho, eu jogo nos únicos. Se eu já tenho, eu jogo nos repetidos. Não, os faltantes seria verificar quem não é único. Únicos tem todas as figurinhas que eu tenho. Bastaria pesquisar nesses únicos quais são os que estão faltando. Bora por partes. Vamos só montar a minha lista de únicos e repetidos. Repetidos poderia ser um vetor, porque a minha única ação é adicionar ao final, porque o meu dado já está ordenado. Tudo bem? Então, isso daqui poderia ser um slice numa boa. Como eu não sei quantos, na pior das hipóteses, eu vou ter a mesma quantidade de figurinhas original. Se todos fossem repetidos, na pior das hipóteses, tá? Então, bora para a lógica aqui. Para todas as figurinhas do álbum. Como é que eu sei se eu tenho essa figurinha na minha lista de únicos? Lembra da consulta, né? Valor e existe é igual a únicos figurinha. Certo? E professor, Oi, diz. Aquele 0 ali é para dizer que tipo, ele não vai preencher nada, né? Ele não vai preencher nada, mas vai pré-alocar essa quantidade aqui. Aí se não tivesse... Ele começaria com 0 alocado, e aí se eu tivesse um volume muito grande de dados, ele ia ficar sanfonando o vetor. Duplica, preenche, duplica, preenche, duplica, preenche, duplica. Então se eu já tenho ideia de quantos eu vou precisar, eu já posso pré-alocar. A gente chama de reservar. Sim, mas por exemplo, se eu não colocasse esse 0, deixar só isso... E funciona. Não é eficiente, mas funciona. Vai ser tudo preenchido com 0. Não, se você tirar esse 0, ele já preencheria tudo. Mas você não sabe quantos você vai ter. Você vai ter que percorrer inserindo. Únicos, eu não lembro se dá para fazer isso também. Nesse make aqui. Quantidade de figurinhas. Dá. Ó, ele tem uma pré-alocação também, ó. Eu teria que colocar... Não, mas aqui ele não bota os valores. Isso aqui é só a pré-alocação.
Depois eu teste. Vamos fazer assim sem isso que eu tenho certeza. Bora lá. Eu quero saber se ele tem essa figurinha. Preste atenção que agora essas duas coisas são repetidas. Porque se ele existe, o valor que está associado é verdadeiro. Então eu poderia simplesmente verificar se ele existe assim. Ou então assim. Se ele está em únicos. Se ele está em únicos, se ele já está em únicos, ele vai para repetidos. Se ele não está em únicos, então ele vai para únicos. Únicos, fig, recebe true. Olha como a nossa construção fica elegante. Eu nem precisaria do álbum, porque eu podia só ir lendo e já ir colocando eles nos locais adequados, né? Nem precisaria do álbum, eu poderia ir consumindo do scan, já direcionando para esses dois aqui. Ó, para cada figurinha do meu álbum. Lembra, isso daqui é o índice, isso daqui é o valor. O álbum, ele tem os valores das figurinhas. Se o meu mapa de únicos já possui essa figurinha, então eu vou jogá-la para os repetidos. Se o meu mapa de únicos não possui essa figurinha, eu vou adicioná-lo ao mapa de únicos. Vamos ver aqui o que foi que saiu. fmt.println únicos, fmt.println repetidos. Vamos ver se a nossa lógica funcionou aqui. Os únicos é o 1, o 2, o 3 e o 5. Tá certo? 1, 2, 3 e 5 são os elementos que existem, tá vendo? 1, 2, 3 e 5. E os repetidos é o 1, 1, 1 e uma figurinha 2. Beleza? Ok? Isso seria o aqui. Eu gosto de usar o bool porque eu acho que fica mais legível. Tá certo? Fica mais fácil de eu saber se o elemento existe ou não existe, só assim. Beleza, aí falta o que agora na questão? Pronto, a gente precisaria mostrar as chaves, não é? 1, 2, 3 e 5 e dizer quem está faltando. Então aqui no caso eu quero para cada chave valor em únicos, fmt.print, eu quero imprimir o que, meu pai? Print, eu preciso imprimir como? Valor, espaço, valor, espaço, valor, espaço, né? Saco. Preciso valor, espaço, então aqui eu vou fazer valor, e aí eu tenho que dar espaço em todo mundo, menos no último, né? Assim? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar espaço antes de todo mundo, menos do primeiro. Se i for diferente de 0, fmt.print espaço. fmt.print /n. Únicos. Não é isso, é em range. True, true, true. É porque o valor deles são true mesmo. Tá, então eu não quero o... Tá. Tá, estou fazendo errado. Perdão, estou percorrendo o mapa. Vou fazer assim. Eu tenho que saber quais eu tenho e os que eu não tenho, né? Para ir em range de quantidade de figurinhas. Eu tenho que olhar todas as figurinhas do álbum, né? Saber se ela é única ou não. Se ela é única, eu tenho. Se únicos e... Exatamente. fmt.println. Ai, que chato isso aqui, velho. Eu não queria falar de formatação, não. Vou ver se eu consigo resolver aqui sem isso. Print e... No caso não seria não únicos, não?
Por negação? Não. Porque se existe, não é para ele aparecer. É porque aqui, ó. Print F, %V, espaço. O meu negócio é só a formatação, que a formatação vai bugar. Aqui, o que é que eu quero primeiro? Ele não quer saber dos únicos, ele só quer saber dos repetidos. Tá. E da quantidade do que está faltando? O que está faltando? As figuras estão faltando. Tá. Então aqui a gente. Tá, eu estava querendo imprimir a coisa errada. Então ele só quer saber. Então aqui é só imprimir os repetidos, né? Repetidos. Para cada I valor em repetidos, basta eu imprimir o valor. Se eu fizer só assim, ele vai ficar com um espacinho a mais no final. Ou não? Ficou com um espacinho a mais no final, tá vendo esse espacinho chato? E aí eu teria que controlar manual. Controle manual seria menos no primeiro, se for diferente de 0, eu imprimo um espacinho. Depois a gente vai ver uma forma bem mais inteligente de fazer isso, mas eu não queria falar agora. Que eu não quero falar de templates agora. Vamos fazer com o que a gente sabe. Print de espaço. Então, eu boto antes de todo mundo, menos antes do 0, um espaço. Beleza, foi. O que é que agora eu tenho que falar? Todas as pessoas que estão faltando. Então agora sim eu vou percorrer todas as figurinhas e se ela não tiver na lista de únicos, eu digo que ela está faltando para todas as figurinhas. Para ir em range, começa do 1 ou começa do 0? Quantidade de figurinhas. Começa do 1. Então se eu colocar isso aqui vai começar do 0. Como é que eu faço para começar do... Não, tem um jeito. Como fazer um range em Golang começando do 1? Faz o I de sempre. I começando em 0, I menor 1. I começando em 1, I menor do que? Quantidade de figurinhas e mais. Eu imprimo se ela não existe, né? Agora tem que ir até igual, menor é igual, né? É que o último é igual, né? Se eu não tenho ela em únicos, se únicos posição I, ou seja, se ela não está na minha lista de únicos... Mas aí tem uma questão. Oi. Únicos vai começar com 0, não? Mas tudo bem, eu só vou perguntar, ele existe ou não existe? Print I. Agora eu vou ter que dar um jeitinho de quebrar a linha. fmt.print espaço. Deu certo aqui? Ficou faltando quebra de linha, né? fmt.print. Não é quantidade de figurinha, é quantas figurinhas tem no álbum. Exato. Não quantas ele tem, mas quantas tem no álbum. Certo. Quantas tem no álbum. Beleza, tá aqui, ó. Tá vendo? Só o espaço. Aí, como às vezes tem 1, 2, 3, 4, 5, a gente precisaria de alguma forma de gerenciar quando eu coloco ou quando eu não coloco espaço. Aí não tem como fugir dessa bodega, não, bora. Duas formas. Ou eu coloco isso dentro de um vetor e depois junto os dados usando um join, equivalente a um join, ou eu jogo isso daqui dentro de um string e como último caractere. Fiz isso aí. Duas técnicazinhas. Vou fazer a técnica da string porque a gente já vê as funções que escrevem em string. A gente tem, junto desses print, tá vendo aqui, print, funções que são sprint. Tá vendo? Todas as funções de print têm um equivalente chamada sprint.
A diferença é que a S, ela escreve em uma string. Então eu poderia dizer que a minha string de saída é uma string vazia e aqui eu vou jogando para um string de saída. Isso daqui não está jogando para o terminal, tá vendo? Está jogando para dentro de um texto. Tá tudo isso daqui jogando para dentro de um texto. Beleza? E aí no final eu poderia imprimir a string de saída ou verificar se algo foi escrito nela. Se a minha string de saída for vazia, é porque eu não escrevi nada nela. Se não escrevi nada nela é porque não tenho nenhuma figurinha, faltando. Então o que é que eu tenho que escrever? Nzão. Dá para usar tipo o nome da string mais igual espaço. Se por acaso eu tenho alguma coisa para escrever, eu sei que eu coloquei um espaço a mais no final. Eu tenho que comer esse espaço a mais no final. fmt.println saída. Dá para fazer assim? Dá, eu fiz assim. 0 menos 1? Não, menos 1 não dá. Até o tamanho de saída menos 1. Até o penúltimo, começando do primeiro até o penúltimo. É assim mesmo, sprintf? sprint. Não. Ah, tá, ele gera string. Strings são imutáveis aqui. Eu pego o conteúdo disso, coloco o i e gero a nova string. Pego o conteúdo disso, coloco o espaço e gero a nova string. Ah, como eu sempre vou botar um espaço, eu poderia já colocar aqui, né? Eu vou pegar sprintf %v espaço e aí eu faço num comando só. Isso daqui é ineficiente. Tudo bem? Isso daqui é uma solução ineficiente. Sempre que você precisar escrever em strings em volumes consideráveis, a gente usa buffers de entrada e saída. Você vai ter isso em qualquer linguagem. Mas em toda linguagem você pode fazer o jogo com concatenação de strings, porque strings são imutáveis. Então ele vai estar o tempo todo alocando espaço, copiando, alocando espaço, copiando, alocando espaço. É o que a gente está fazendo. É ineficiente. Aí a gente poderia usar um buffer de entrada e saída, que eu não lembro qual é o pacote I/O, alguma coisa assim. Aí você criaria um I/O buffer, aí ele cria um bloco de memória como se fosse um vetor, e aí você consegue escrever dentro desse bloco de memória de boa. Mas vamos fazer assim por enquanto, tá? Ver se isso daqui funcionou. Não? Por quê? Essa quebra de linha é necessária? No final está voltando? Isso daqui, deixa eu só ver se funcionou o nosso código. Saída. Não. O que é que ele está imprimindo de engraçado aqui? Ele está imprimindo a saída ali, ó. Esse string. Saída é igual a sprintf de %vi. E aí, quando eu estou imprimindo saída, está ficando bugado. Meu sprintf não está funcionando. A string de formatação. Ah, tá. Foi mal. Eu tô misturando as linguagens na minha cabeça. Desculpa, tá, pessoal? Desculpa, eu estou misturando as linguagens. Eu vou pegar a antiga string que eu tinha. É porque é o seguinte, a minha cabeça eu estou carregando C. Como é que funciona em C? Em C, o primeiro parâmetro é a string que você quer escrever. E você está escrevendo dentro da string, isso é em C. Só que em Go, ele não escreve dentro da coisa, porque senão seria um scan. Ele pega aqueles dados e gera a saída. Então o que eu estou fazendo aqui no fundo é uma concatenação. Não precisaria nem dessa bodega aqui, bastaria fazer mais igual, exato. Nem precisaria disso daqui, ó. Tá vendo?
Oi. Tem um jeito mais fácil para isso aí? Tem, mano. Porque tu tá só... Tem, eu estou só concatenando aqui. Estou pegando esse V espaço e concatenando na saída. É porque eu misturei, meu cérebro bugou aqui as duas coisas. Então, isso daqui é o equivalente ao toString do Go. Eu posso pegar qualquer variáveis e formatar isso daqui como eu quiser com string. Aí aqui você bota um %D, %F, bota o que você quiser, você formata um texto e ele gera a string correspondente àquele texto. Então, isso daqui é o equivalente ao toString. Perdão, demorei um pouco para fazer o loading aqui na minha cabeça, certo? Então, esse primeiro parâmetro não existe, eu estava pensando no C. Aí tem que fazer o slice agora. Pronto, aí agora ele está botando o último como elemento válido, eu quero comer o último caractere, então eu posso fazer um operador de fatiamento, até tamanho de saída menos 1. E professor também tem a câmera de Não? linha no final. Quebra de linha. Lá embaixo. É. Mas tem que ter, não? Não, é porque já tem um print ln. Ah, não passou. É porque tá colocando o N só nos que tá faltando. Tem que colocar N nos duplicados também. Se não tiver duplicado. Como assim? Ah, tá, o primeiro deles, né? É. Ah, a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai ter que fazer também pro primeiro caso, né? Não é assim que eu... Ah, não, eu posso só fazer um if else aqui, saber se tá vazio ou não, né? Então, aqui é o primeiro, né? Se o tamanho de únicos é igual a 0, ou seja, se eu não tenho nenhuma figurinha, se é repetidos é igual a 0, não é assim? Não é únicos. Se repetidos é igual a 0, eu não tenho nenhuma figurinha repetida, então eu boto n também. fmt.println n. Se não, aí eu imprimo aquele negócio. My precious. Não, essa tarefa é chata, né? Essa tarefa é chatinha. Mas assim, o mais legal pra gente é esse macete aqui de utilizar um mapa para ser eficiente a nossa inserção e busca dos únicos. Como é que eu resolveria tá vendo que paranauê chato esse negócio de formatar esse negócio aqui? A gente cria uma função que faria o join pra gente, entendeu? Provavelmente a gente vai usar ela em vários momentos, mas eu vou deixar essa função para a semana que vem, tá? Porque eu teria que falar de argumentos template para ela funcionar com qualquer valor. Tudo bem, essa atividade foi sucesso, beleza? Vamos para os gomos. Vamos para os gomos, não vou fazer os gomos não. Os gomos é chato. É muito fácil. É fácil sim, eu vou... Vocês fizeram os gomos? 5 minutos que eu fiz. A lógica dele foi incrível. Bora lá, os gomos. Qual é o joguinho aqui dos gomos? Primeira coisa, são duas partes, né? A primeira é você calcular a próxima posição da cabeça, beleza? Que é um if else lá de 4 posições. Mas, ok. Como é que a cobra anda? A última posição recebe o valor da penúltima. Você não consegue fazer ela andar copiando do começo para o fim. Porque se você copiasse do começo para o fim, você ia acabar repetindo o mesmo valor em todos os elementos. Quem tentou fazer, rodou e teve esse bug, né? Você tenta fazer a cobra andar fazendo com que a primeira posição vai para a segunda, aí a segunda vai para a terceira vai para a quarta. O que é que você está fazendo? Copiando todo mundo para trás. Quando a cobra anda, a cauda, o último, vai para a posição do penúltimo. Então você tem que fazer o teu laço copiando assim, jogando para trás, jogando para trás, jogando para trás, jogando para trás. E aí quando você chegar no primeiro elemento, você calcula a cabeça. A lógica da crobinha é essa. Então vamos nós. Primeira coisa, a gente vai ter que ler as posições. Ler aqui, o 3 é o quê?
3 é a quantidade de gomos. 3 é a quantidade de gomos e essa daqui é a direção para onde ele vai, né? Então vamos ler aqui. Quantidade de gomos e a direção. Sugestão: sempre coloca os valores, por enquanto, como string, nunca como runa. Porque a runa, ela precisa de uns tratamentos especiais quando você faz leitura. Exemplo, se você tentar ler, ele vai ler um white space, ele vai ler o espaço, ele vai ler o enter, entendeu? Então, por enquanto, vamos tratar tudo como string até aprender a fazer os tratamentos especiais. Então, eu preciso da direção e da quantidade. fmt.scan de quantidade e direção. E agora eu preciso carregar os elementos. Para a gente treinar, vamos criar aqui um struct gomo É type, aí o nome struct. type, Aí o nome da struct. type gomo struct. Ela vai ter um x e um y, que são inteiros. Agora eu vou criar os gominhos, eu não preciso do var. Vamos criar aqui a nossa croba. Cobra vai ser um slice de vetor de gomo. Já vou inicializar ele com a quantidade de gomos que ele tem que ter. E agora vamos ler. Para cada posição em range de cobra, eu leio e já coloco dentro do local. Preciso acessar por índice, senão eu não escrevo. Vai ser fmt.scan. Eu vou ler o cobra posição i.x e cobra posição i.y. O que é que você vai fazer sempre depois de ler? Imprimir, para ver se você leu direito. QTD, dir e cobra. Certinho? 556566. Beleza. Próximo passo, vamos fazer a croba andar. Para fazer ela andar, você tem que começar lá do último. O penúltimo copia para o último, para fazer o último andar. O antepenúltimo copia para o penúltimo. E você vai voltando até chegar no 0. Então, vamos fazer o nosso for. Quem seria o penúltimo? E começando em o tamanho da cobra. Tamanho de cobra, ou QTD, né? QTD menos 1. E maior que 0. Enquanto I maior do que 0, porque o último que vai ser copiado vai ser o 0 copiado para o 1. E menos. E maior que 0, não? Tá aí maior do que 1. Perdão, I maior do que 0. Então, quando eu tiver no elemento I, eu vou fazer ele receber o valor do I menos 1. Então, cobra na posição I vai receber o valor do seu antecessor. Cobra na posição I menos 1. Beleza, a nossa croba está andando na teoria. fmt.println cobra. Bora testar. Só tem a cabeça. Só tem a cabeça, não anda. Mas agora ele andou. Pronto, o cara que era 6,6 virou o quê? 6,5. Quem era 6,5 virou 5,5. Agora falta atualizar a cabeça. E aqui a gente vai para o nosso if else, vai de guerra. Bora fazer um switch? Eu fiz switch. Switch, eu quero analisar o quê? A direção. Caso a minha direção seja left, quem é que vai mudar? Cobra a posição 0.x, diminui. Left, o x vai para a esquerda. E se eu estiver indo para a direita, o x aumenta. É porque ele olha daqui, É. né? Pensava que era na primeira vez o meu saiu errado, eu tava pensando que era na questão de subir e descer, meu deu errado. Up é porque graficamente falando, o topo é o 0.
O topo gráfico é o zero. No caso, olhando o escopo de uma matriz, né? Não, é porque assim, no plano cartesiano, o y cresce para cima. Só que quando você pensa em qualquer aplicativo gráfico, pixel, desenho, o 00 é esse topo. Então o x vai para a direita e o y aumenta para baixo. A lógica de um aplicativo gráfico é esse. É diferente do cartesiano, que o 00 é aqui embaixo. Aumenta para a direita e aumenta para... É isso, mano. Tira esse bicho daqui, tira. Quem foi aqui? Oxi, ele entrou. Foi tu, mano, que trouxe a cachorra? Tem que ser Passa. Acaba tem moral é outra coisa, né? Y menos. Hã? Esse 1 tá maiúsculo? Up. Case down. Cobra 0. Cobra 0 mais. O que é que falta agora? Tem que ser em coluna. Cobra 0 mais. Falta agora imprimir a cobra, né? É porque tá assim, ó. Tá. Tem que ser números pares. Agora a gente tem que imprimir como? 2:2, né? Então, para todos os gomos, para índice gomo em range de cobra, fmt.print ln %v barra n gomo.x gomo.y. Hã? V porque é um valor qualquer. É printf, foi mal. Aqui ele pega o valor. Se for inteiro é inteiro, se for string é string, se for char é char, ele pega o valor associado. Seria o polimórfico de se eu fizesse %d, que é só para inteiro. V é qualquer coisa. Se eu botar aqui um vetor, ele vai imprimir o correspondente de texto do vetor. Não há atalhos, apenas trabalho duro. Treine duro e seja paciente, vai valer a pena. Essa daí não é fácil, não. Não, essa daqui é difícil. Essa daqui é chata. O mais difícil dela é conceber a ideia de como é que a cobrinha anda, que é copiando para trás. Isso não é fácil. Claro, se você já fez, você sabe o macete. Eu vou copiar de trás para frente. Mas se você nunca fez, até você debugar e descobrir porque é que todos os valores são iguais, ó. Se você nunca fez, tem exef de Deus. É só ver a saída, ver que os valores. Mas fazer isso daqui em FUP é hardware. Talvez seja. Fazer em FUP é hardware. Pronto, tá aqui, ó. Fiz aqui com vocês, gastei 2 horas na preda. Entendeu? 41 minutos no Baruel, 9 no Gomos e 26 nos casais. E isso é o meu bloco. Aí terminou aqui, eu vou fazer o quê? Git add, git commit, git push, subiu para o repositório. Yeah! Aí quando eu fizer o pull, vai aparecer tudo. Vamos logo fazer aqui as nossas métricas. Nós temos uma disciplina de 4 créditos. Então, a gente tem que colocar uma meta de tempo de rodagem para o semestre inteiro. Vamos colocar uma meta não tão exagerada de 80 horas. 80 horas daria, por semana, imaginando que a gente vai fazer 3 meses de aula só, 12 semanas, 80 horas dividido por 12, vai dar 6 horas de prática, 6 horas e meia de prática por semana. Imaginando que 2 horas vocês vão fazer em sala de aula, você vai ter que arranjar mais 4 horas para praticar fora de sala de aula. É 4 horas de sala de aula. Só que 2 horas vocês vão estar, por exemplo, hoje, vocês passaram mais tempo só vendo do que praticamente praticando. Entendeu? Então, vamos tentar deixar 2 para fazer e 2 de prática. Então, por que essa meta é importante? Porque se você tiver um referencial, você sabe se está conseguindo cumprir o referencial ou está abaixo do referencial. Significa que se você não fez nada semana passada, você já está com 6 horas de atraso. Se você não fizer nada nessa semana, você vai estar com mais 6 horas de atraso. E aí, quando você chegar daqui a um mês,
seu colega vai ter 30 horas de prática e você 2, 3. Consequentemente, você vai começar a ficar atrasado. O conteúdo que hoje, na teoria, é fácil, mais ou menos, vai começar a ficar denso. Porque você me ver fazendo um mapa é diferente de você criar um mapa. É diferente de você inserir os elementos, pesquisar os elementos. A escolha da linguagem, ela já foi com o objetivo de tirar toda a carga cognitiva relacionada à linguagem e sintaxe e focar em algoritmo. Então a gente vai meter a cara em algoritmo, mas só funciona se vocês tiverem tempo de rodagem, beleza? O que é que a gente vai trabalhar semana que vem? Semana que vem a gente vai começar a construir algoritmos em vetor. Então a gente vai construir o nosso vetor dinâmico e talvez a gente vá fazer operações básicas de busca binária, acesso, buffer circular. A gente deve passar umas 2 semanas quebrando cabeça com vetor. Ou não sei. Vetor dinâmico? Vai criar um vetor? Aí, deixa eu pensar aqui. Eu vou começar com vetor. Pronto, começar com vetor. Então a gente vai começar a construir estruturas baseadas em vetor. Exemplo, vetor dinâmico, que o Go está fazendo automaticamente para vocês, gerenciando tamanho e capacidade. Bota, estoura a capacidade, duplica, realoca. A gente vai fazer manualmente, entendeu? E aí quando você tiver essa estrutura manual, aí a gente pode pensar em, vamos manter um vetor ordenado. Então, toda vez que você inserir, ordenar, remover, estourou, duplica. E aí a nossa base de vetor dinâmico é o que a gente vai utilizar para fazer corpo A. Busca ordenada, inserção ordenada, entendeu? Vai ser o nosso modelo. Beleza? Então, vou terminar por aqui. Eu estou com dor de garganta já. Hoje gravou. Cadê?